Oi, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que eu nunca trouxe aqui antes, que é a poesia. Eu não me considero um leitor de poesia, eu sou um leitor de prosa de ficção, eu sempre deixo isso bem claro, e até algum tempo atrás eu considerava assim, uma verdadeira tortura ter que pegar assim, um livro inteiro só de poesia, que eu achava até bonitinho ler um poema aqui, outro poema ali, mas daí a ler um livro completo de poesia, para mim era assim impossível. Mas aí me apareceu aqui este livro, Baladas para Violão de 5 Cordas, do querido poeta Léo Prudêncio. E eu posso dizer que esse livro, de certa forma, mudou a minha maneira de encarar a poesia. Seja porque o Léo tem assim, um estilo brilhante, criativo, muito instigante, muito inteligente. Então eu posso dizer que, de certa forma, o Léo foi o grande responsável por me trazer, pelo menos um pouco aqui para esse mundo da poesia. Porque eu não digo que depois que eu li esse livro eu me tornei um leitor de poesia, até porque eu ainda não sou. E também que esse livro tenha sido assim, uma das melhores leituras da minha vida, ou algo do tipo. O mérito desse livro, penso eu, é ter sido assim, o primeiro livro de poesia que conseguiu prender, chamar a minha atenção desde o primeiro até o último poema. E ele realmente é um livro muito encantador, um livro que deveria ser mais conhecido por ser assim, um livro super criativo, que vocês já devem ter percebido, ele tem essa compleição de um disco de vinil, e ele tem todo esse contexto mesmo musical, porque o Léo também é um músico, e aqui você vai encontrar muitas referências musicais. Você tem, por exemplo, aqui os poemas divididos em lado A e lado B, como se realmente fosse um disco de vinil. E outra coisa muito interessante é que quando você lê esse livro, a leitura é assim tão rápida, tão fluida, que se assemelha também à audição de um disco de vinil, que, como vocês devem saber, tem uma duração muito restrita, muito limitada, se não me engano, de 40 minutos. E esse livro, gente, é todo maravilhoso, desde o projeto gráfico, que, como vocês podem ver, é muito bonito, cheio de detalhes. Ele tem aqui, por exemplo, essa parte aqui que o autor colocou essa dedicatória, esse índice ou encarte do LP, esse quase pôster, e aqui também tem essas guitarrinhas nas bordas que eu achei simplesmente incrível. Ou seja, além dele ser esse objeto lindo, ele tem um conteúdo brilhante, assim, super cativante mesmo. O Léo tem uma poesia muito graciosa de se ouvir, né? E é interessante que eu diga aqui que a experiência melhor que você pode ter com esse livro é você ler os poemas em voz alta, né? Porque é diferente, você percebe que o efeito sonoro aqui é muito relevante, até mesmo para não só a compreensão do livro, mas o aproveitamento, né, do seu conteúdo poético, do estro prudenciano. E agora eu gostaria de comentar com vocês, muito rapidamente, alguns dos poemas que mais me chamaram a atenção aqui dessa coletânea incrível. Então vamos começar aqui pelo lado A, que o autor começa com esse poema que faz referência ao título da obra, Balada para Violão de 5 Cordas, que traz assim, um começo um tanto pesado para o livro, por trazer essa temática do suicídio. Eu achei um pouco tenso, né, para ser o poema de abertura do livro. Aí depois nós temos esse poema sem título, que é um mimo esse poema, que trata assim, de uma crise existencial do poeta, do artista, porque você percebe que uma das temáticas que mais vai aparecer aqui nesse livro, que eu inclusive me identifiquei bastante, são os pensamentos, são os sentimentos do poeta, do artista, né? Do artista da palavra. Aí você percebe também essa influência da poesia concreta aqui no Léo, que ele coloca esse verso aqui: sentado à beira do cais, o poeta pergunta ao mar: que faço eu no mundo?
E é claro que o mar não poderia responder de outra forma senão com ondas, né? Aí você vê onda, onda, onda. Achei muito bacana isso. Tem esse aqui que também é muito interessante, Espólio, que vai tratar dessa questão da preocupação do homem com o futuro após a sua morte. E ele brinca mais uma vez com essa questão do concretismo. Você vê aqui que ao final do poema você tem esses pontinhos que simbolizam pegadas. E ao final dessas pegadas você tem aqui uma cruzinha, não sei se está dando para ver, simbolizando a morte. Tem esse poema Epílogo, que é um poema incompleto que deve ser completado pelo leitor. Aí o Léo coloca aqui que você deve escrever o final desse poema e mandar para o e-mail dele. E como eu já falei, a influência musical é muito forte nesse livro. Você tem, por exemplo, alguns poemas que vêm introduzidos de títulos de músicas. Ele coloca assim, na vitrola, aí o nome do artista e o nome da música, que poderia ser, inclusive, a trilha sonora para esses poemas. Eu até comentei que ele poderia ter abusado um pouco mais desse recurso que me pareceu assim muito sugestivo, né? E ele coloca aqui rock and roll, né? Beatles, né? Principalmente essas bandas mais antigas. Você percebe aqui, né? Tem muita referência musical. E agora, passando para o lado B, ele começa bem mais agradável que o lado A, com esse poema belíssimo, Os Pássaros, que é um poema até engraçado, em que ele utiliza esse recurso da poesia concreta mais uma vez, para tentar aqui colocar em forma de poesia os aplausos, clap, clap, clap. Tem esse outro poema aqui, Estudo sobre Margaridas, onde você percebe uma atmosfera um pouco mais sensual, mais lúbrica, que vai aparecer de vez em quando aqui na poesia do Léo também. Tem esse aqui, O Mar, que na minha opinião é assim, um dos pontos mais altos dessa coletânea, que inclusive lembra aquelas faixas que de tanto você gostar, você coloca para repetir várias vezes, né? Merece mesmo vários replays. Tem esse aqui que eu não gostei muito, Dissertação sobre o Natal. Por outro lado, nós temos aqui Ode à Sulamita, onde nós vamos encontrar uma espécie de paródia dos Cânticos de Salomão, que é um poema muito bem realizado. E aqui, O Poeta Está Só, poema revisitado, que é um poema que o Léo já tinha guardado há muito tempo na gaveta e que ele aproveitou para inserir aqui nessa sua coletânea. E uma bonus track, onde nós temos aqui uma estratégia do poeta de revisitar o primeiro poema aqui dessa coletânea, e nessa bonus track você descobre mais detalhes com relação àquele suicídio do qual eu já falei. Enfim, gente, muito bom mesmo, um livro que merece ser lido, que tem assim um efeito poético, um efeito musical muito apreciáveis. E o Léo, ano passado, lançou essa outra graciosidade, que é mais uma coletânea de poemas, chamada Aquarelas, só que aqui é um livro de haikais, né? O que são haikais? O haikai ele é um gênero assim, muito minimalista, que tem as suas origens lá na poesia japonesa do século XVII. O haikai foi praticamente criado por um poeta do Japão chamado Basho, que eu tenho aqui esse livro, Haikais de Basho, com tradução de Olga Savary, que traz aqui uma boa porção dos haikais do Basho, que pode-se dizer assim, que esse cara foi o pai do gênero, né, do gênero haikai. E no Brasil, o haikai surgiu através, né, da grande divulgação feita pelo poeta Guilherme de Almeida. Aqui nesse livro, Poesia Vária, tem as suas primeiras tentativas de se fazer haikai. Essa aqui é a primeira edição desse livro, por isso está bem antigo. E eu comprei esses livros por influência do Léo. E o haikai, como eu já disse, ele é um gênero muito minimalista. Você percebe logo pela sua estrutura, que é assim muito simples,
Um haikai é só um terceto, gente. Só são 3 versos e pronto. Né? Mas 3 versos que podem dizer muita coisa. E aqui, na poesia do Guilherme de Almeida, o haikai vai aparecer com rima e com métrica determinadas. Né? Mas o Léo, ele prescinde desses recursos e, sinceramente, eu posso dizer que não fizeram falta. Ele conseguiu expressar muito bem as suas temáticas dentro de cada um dos haikais desse livro, ou seja, a métrica, a rima não fizeram falta aqui. Talvez nesse aqui a rima poderia ter colaborado, enriquecido ainda mais, né? Eu senti um pouquinho de falta de rima nesse livro, mas nesse aqui eu confesso que eu não senti, até porque, como eu inclusive já disse para o Léo, o bom desse livro é esse efeito visual, diferente do Baladas, que tem o efeito sonoro. Aqui nós vamos ter um brilhante efeito visual, porque como o título remete a aquarelas, as aquarelas são os haikais. Cada haikai é como se fosse a transposição de uma aquarela, de um quadro em palavras, em forma de poesia. E é muito bonita a maneira como ele faz essa transposição dessas pinturas, dessas imagens em forma de poesia, e na capacidade que ele tem de dizer tanto com tão pouco, né, em poder se expressar através do silêncio como se expressam as pinturas. Né? Quem vai dizer isso é a prefaciadora aqui desse livro, que também tem esse projeto gráfico muito apreciável de se ver. E o Léo, inclusive, já disse numa entrevista que esses passarinhos aqui na capa poderiam ser ele e a esposa dele. Essa aqui é a foto do poeta. Nós temos aqui a dedicatória. Enfim, são muitos detalhes que deixaram assim, esse livro muito bonito mesmo. E é claro, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês alguns dos haikais aqui desse livro, os que mais me agradaram, os que mais me chamaram a atenção. E eu não consegui, gente, sinto muito, separar menos do que 18 haikais, mas eu prometo que eu vou ler assim rapidinho, e como são pequenos tercetos, vocês vão ver como vai ser rapidinho aqui. Vamos começar pelo haikai número 2. Passarinho não sai por aí em busca de árvore para alugar. 3. Sua vida era mais sinuosa que as curvas da Serra da Meruó. 9. O som das gotas de chuva que caem em meu telhado me tranquiliza. 12. E ela é tão linda que a lua toda se alumia quando a vi passar. 19. A lua brilhando acima de mim me deixa mais perto de Deus. 20. Mesmo após o ponto final, germinou no poema Girassóis Maduros. 26. Não é o Monte Everest, é um pé de siriguela com formigas nele. 28. Esse aqui, assim como aquele estudo sobre margaridas do Baladas, tem uma atmosfera mais sensual. À luz de um lampião, eles se amaram a noite toda, até o dia clarear. 31. O mar visto daqui, do mirante, não tem fim mais. E eu? Que fim terei? 34. Folia carnaval, na avenida e eu na alameda vazia. 44. O silêncio da noite rompeu-se com o toque suave de lábios sedosos. 52. Um pássaro voando riscou de cores o que antes era branco e azul. Acho que esse é o meu preferido de todos. 59. A noite estava tão fria que a lua se encobriu, toda com nuvens. 75. Nuvens que, ao olhar atento, tornam-se pinturas, aquarelas em fuga. 76. Esse aqui eu não gostei muito, só por um pequeno detalhe. Eu não gostei dele ter usado a palavra garoa. Eu penso que teria ficado mais cearense, né? Porque esse livro também tem uma forte influência da literatura, da paisagem cearense, se ele tivesse usado o termo sereno, né? Ele coloca aqui: sob a garoa que cai
O poeta caminha sozinho de volta para casa. 89. O sol rabiscou no chão o desenho perfeito de minha janela. Vocês veem que são assim pequenos detalhes que passam despercebidos pela maioria das pessoas, mas que os poetas conseguem ali enxergar e captar. 93. Avessa a aparições, ela saiu de seu casulo e nunca mais foi vista. E o último, 99. Sorriu de volta pro botãozinho de flor que vai desabrochando, que aparece até aqui na contracapa do livro. Então, gente, livros incríveis, livros que são pura poesia e que eu recomendo de verdade para todos vocês que gostam e que não gostam de poesia. E para eu encerrar, eu não poderia deixar de ler assim um dos poemas favoritos do Léo. Eu sei que o vídeo já está muito longo, mas eu prometo que esse é o último para a gente encerrar aqui com chave de ouro. O mar. O mar, fruto de sonhos, fruto de sal, fruto de suor, fruto de lágrimas. O mar que abraça meu corpo, que recebe meu coração, que recebe minha alma. O mar é estrada, é solidão, é nostalgia. O mar é tudo aquilo que não cabe no breve espaço da página em branco. Sinto o mar tocar meus pés. O mar abriga em suas profundezas sentimentos nostálgicos e a sua linha nos dá a impressão de que existe apenas para separar corações. O vento sussurra em meus ouvidos que alguém me espera do outro lado do oceano. Contemplo o mar e converso com o vento, como se fosse a última vez. Uma lágrima passeia sobre meu rosto e encontra-se com o mar. Somos todos seres múltiplos de saudades.